Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 127º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Os bens do rico são a sua fortaleza. O que leva os pobres à ruína é a sua pobreza. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? Os bens do rico são a sua cidade fortificada e, segundo imagina, uma alta muralha. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Não se fadigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Uns dão com generosidade, e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.
O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à pobreza. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe.
Cuide dos seus negócios lá fora. Apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos, e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá, humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, não dê descanso aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor, quando ele se compromete por estrangeiros. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor, quando ele se obriga por mulher estranha. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Chegamos ao fim da leitura de nosso 127º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.